Que bom que você está aqui. Tenha certeza que você está no melhor lugar, na melhor hora, com as melhores pessoas. Não porque nós somos tão especiais, mas porque Deus, através do Espírito Santo dele, em nós nos faz diferente. Por isso que você está no melhor lugar com pessoas tão especiais. Quero compartilhar uma palavra com vocês que está no livro de Jeremias, capítulo 1. O tema de hoje é quando Deus te toca. Jeremias, capítulo 1, versículo 9 e 10, a palavra do Senhor diz assim: O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: Agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, edificar e plantar. Amém? Tema de hoje, quando Deus nos toca. Quero te convidar a, nesse momento, fechar os seus olhos. Vamos orar mais uma vez e pedir que Deus traga a revelação da palavra dele a cada um de nós. Deus, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Deus, muito obrigado, porque hoje é o dia que nós separamos, ó Pai, para estarmos reunidos como corpo do Senhor e aprendermos da sua palavra e entendermos a sua vontade para nós. Muito obrigado, Senhor, porque todas as vezes que nós entramos, estamos na sua presença, nós somos transformados, tocados, ó Deus. Muito obrigado. Pedimos que a sua palavra hoje venha encontrar em nossos corações um terreno fértil, ó Deus. Que a boa semente do evangelho, ao cair no terreno que é o nosso coração, possa dar muitos frutos, e que nós possamos sair daqui edificados pela tua palavra, que nós possamos sair daqui, ó Deus, edificados pelo Senhor, diferente de como entramos, porque a cada encontro contigo, ó Deus, nós somos transformados e somos levados a sermos cada vez mais parecidos contigo. Nos abençoe assim, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Quando Deus te toca, nós vemos aqui Deus tocando Jeremias, e Jeremias sendo marcado, Jeremias sendo transformado por esse toque de Deus. E como são preciosos esses encontros, como é precioso quando nós temos um encontro com Deus e Ele nos toca. Esses encontros são especiais, e eu acredito que é por isso que o salmista diz que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar, porque é na presença do Senhor que nós somos tocados, que nós somos transformados, que nós entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, para a vida daqueles que nós amamos, para a vida da nossa congregação, da nossa cidade, da nossa geração. É na presença do Senhor que nós experimentamos isso. Por isso o salmista declara: mais vale um dia na tua presença. Como é poderoso, como é precioso, valioso estar na presença de Deus. Essa presença que é transformadora. A presença de Deus, ela tem esse poder de nos transformar de alguma maneira ou de outra, porque ou nós somos expostos quando a santidade de Deus ela vem sobre as nossas vidas e nós vemos quem nós somos expostos, ou nós temos uma transformação em favor de Deus e em desejo de ser mais parecido com Ele, ou nós nos sentimos constrangidos e voltamos às velhas práticas. O encontro com Jesus, o encontro com Deus, ela desperta isso em nós, porque o encontro com Deus é um encontro desafiador. Daí você precisa, todo desafio, todo convite precisa de uma resposta. E graças a Deus a nossa igreja, que eu creio que você está aqui, porque você é do que responde sempre favoravelmente aos questionamentos, aos convites de Deus quando você está na presença dele. Jeremias então, ele tem esse encontro especial com Deus, esse encontro transformador, esse encontro que ao
mudou totalmente a vida de Jeremias, e ele agora é revestido de uma autoridade espiritual e sobrenatural. Porque ele poderia ser um profeta, assim como outras pessoas eram profetas, mas muitas vezes as pessoas levavam isso de qualquer maneira. Existiam muitos falsos profetas, mas o encontro de Jeremias é um encontro sobrenatural, e de tal maneira que a autoridade de Deus é derramada sobre a vida dele, e ele é transformado agora e revestido de autoridade e propósito. E essa autoridade que Deus dá é uma autoridade que os homens não podem se levantar contra. É uma autoridade que os homens não podem se opor, porque é uma autoridade divina e sobrenatural. Os homens não podem vencer essa autoridade, porque ela vem de Deus. Olha o que diz no mesmo capítulo, versículo 18 e 19. Hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Ele estava sendo protegido. A autoridade que Deus estava derramando sobre a vida de Jeremias o dava poder e autoridade, e as pessoas não poderiam vir contra ele, nem sequer os reis, nem sequer as autoridades. O povo inteiro não poderia se levantar contra Jeremias, porque Deus estava declarando: eu te dou autoridade e faço de você uma cidade fortificada. E os muros não eram qualquer muros, eram muros de ferro e bronze. Eles lutarão contra você. Deus não estava enganando Jeremias e não estava dizendo que não iriam se levantar contra ele. Eles lutarão contra vocês, mas você os vencerão, pois eu estou com você e te protegerei, diz o Senhor. Isso é o que acontece quando nós somos tocados por Deus e somos transformados e entendemos então o nosso propósito. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos reveste de unção para realizar a missão, e para isso Ele nos protege. Nós não precisamos nos preocupar, e é Deus que dá autoridade. E a mesma autoridade que estava sobre a vida de Jeremias, a mesma autoridade que Deus havia derramado sobre a vida de Jeremias, essa autoridade está derramada também sobre as nossas vidas. Podemos ver isso lá em Mateus 28. No capítulo 28 de Mateus, Jesus declara que toda autoridade nos céus e na terra pertence a Ele. E quando Ele declara, então vocês devem ir e pregar o Evangelho, Ele está dizendo: vocês estão indo debaixo da minha autoridade. A autoridade que estava sobre a vida dos profetas no Antigo Testamento, elas estão também sobre as nossas vidas como igreja de Jesus. E nós temos autoridade para fazer inclusive obras maiores do que a de Jesus. E quando nós fazemos obras maiores que a de Jesus, na realidade, nós não estamos nos engrandecendo, desonrando ao nosso Senhor. Ao contrário, o que Jesus espera da igreja é que ela seja uma igreja poderosa, sobrenatural, que realize obras maiores, porque nisso Ele vai ser glorificado. Lembra o que a palavra de Deus diz: é no fruto que o Pai é glorificado. Então Ele espera que nós possamos viver o tempo todo no sobrenatural. Quando Deus nos toca, então nós somos transformados, recebemos autoridade sobrenatural e não podemos ficar parados, mas devemos avançar. Sobre isso que eu quero então estar falando com vocês. O primeiro ponto que eu quero enumerar com vocês essa noite é: o movimento parte de Deus. O que quer dizer isso? O movimento parte de Deus. Deus, Ele é tão amoroso que Ele sempre dá o primeiro passo em direção a nós.
Deus ele é tão amoroso que tudo que ele vai fazer por nós, Ele nos convida, Ele nos chama, Ele vem em nossa direção. Ele nos criou, mas Ele proporcionou para nós o meio pela salvação. E tudo isso é Deus caminhando em nossa direção e demonstrando o quanto Ele deseja viver um relacionamento de amor conosco, um relacionamento íntegro, pleno com cada um de nós. O amor de Deus por nós é tão grande que Ele sempre busca se relacionar conosco. Não importa em que esfera, não importa em que lugar, não importa a posição que você esteja, Deus, mesmo sendo Deus, Ele é um Deus de amor e Ele caminha na nossa direção. E Ele tem o desejo de se relacionar conosco em todas as situações. Esse Deus amoroso, maravilhoso, Ele caminha em direção aos pecadores, falhos e rebeldes como eu e você. Cada vez que o Deus Santo, que Ele olha para nós, Ele olha num desejo profundo de se relacionar conosco. Então, sempre parte de Deus. O primeiro passo sempre parte de Deus. Muitas vezes nós podemos pensar ao dia que eu entreguei a vida a Jesus, o dia que eu decidi viver para Jesus. E nós pensamos e muitas vezes falamos como se nós estivéssemos andando na direção de Deus, quando na realidade Ele a princípio já caminhou quilômetros em quilômetros em nossa direção. E aquilo que nós vivemos como resposta ao chamado dele para nós. Então em todas as situações Deus caminha em nossa direção, porque Ele quer se relacionar conosco. Mas sabe o que é mais precioso e o que nós podemos ver nesse encontro com Jeremias? É que esse Deus maravilhoso, Ele não apenas deseja se relacionar, mas Ele deseja nos dar relevância, importância. Veja bem, Deus Ele não simplesmente Ele não diz: olha, eu vou me relacionar com vocês, eu vou ter um relacionamento de amor com vocês e fica por aí. Na realidade, Deus Ele quer se relacionar conosco e Ele quer nos colocar em um novo patamar. Ele quer nos dar relevância. O que Deus deseja fazer é dar para nós uma missão e um propósito. Dar relevância, isso é maravilhoso. Deus não quer apenas te salvar, Ele quer te dar propósito. Até porque a salvação por si só, sem um propósito, seria algo vazio, algo que nos faltaria aqui nessa terra. Por mais que nós tivéssemos uma promessa de eternidade, ia parecer algo vazio. Nós precisamos de um propósito que nos estimule todos os dias a viver e a seguir adiante. Muitas pessoas, elas tiram as próprias vidas porque elas não conseguem ver propósito na vida delas, porque elas não conseguem ver relevância, importância. E o que Deus quer fazer conosco é: eu quero me relacionar com você, eu quero ter um encontro com você, eu quero te tocar e eu quero te dar importância e relevância. Eu gosto muito do encontro de Davi com, esse nome é difícil, Mefibosete. Mas sabe o que Davi faz? É algo muito interessante. Mefibosete era da família de Saul. E nós sabemos que a família de Saul foi exterminada, quase totalmente dizimada pelos filisteus. Mas Davi se lembrou que havia se comprometido, havia feito uma aliança com Jonatas. E ele falou: tem alguém da família de Saul que eu possa honrar? Alguém que eu possa abençoar? Porque eu tinha um compromisso com Jonatas. Jonatas era meu amigo e eu quero abençoar a vida dessa pessoa. E Mefibosete era muito jovem, muito pequeno, quando aconteceu essas atrocidades com a família de Saul. E a mulher que cuidava dele falou: vou salvar a vida desse garoto. E acontece que ele caiu do cavalo e ele machucou as suas pernas e ele ficou aleijado.
Mas Davi descobriu que esse jovem estava vivo e ele fala: me traga Mefibosete. E ele, quando traz Mefibosete, se eu fosse Mefibosete, eu estaria muito preocupado, porque a única pessoa que podia tirar a coroa de Davi era justamente Mefibosete. Ou seja, ele podia ser o alvo número 1 de Davi. A coroa pertencia de alguma maneira a ele, a sua linhagem, a Mefibosete. Mas ele se apresenta a Davi e Davi fala: eu quero te honrar. Todas as terras da sua família eu estou te devolvendo agora, elas pertencem a você. E por aí já estava bom, mas Davi quis dar importância, Davi quis dar relevância para Mefibosete. Falou: sabe o que acontece? Mas não se preocupe, porque você vai morar comigo no palácio. E você vai comer da minha comida, na comida da minha mesa. Não importa nem o que está plantando, quanto que você está colhendo lá nas suas terras, porque você todos os dias vai comer na minha mesa. Eu não me importo da sua condição física, eu não me importo como as pessoas te olharam até agora. Eu quero dizer que eu quero me relacionar com você, e eu quero te dar importância, eu quero te dar relevância. Você vai comer todos os dias na mesa do rei. Você todos os dias vai estar na presença do rei. E isso é o que Deus faz conosco. Não importando a nossa condição, Ele tem um encontro conosco e nos dá vida. Mas algo precioso, Ele não apenas nos dá vida, mas Ele nos dá relevância e importância, um propósito pelo qual viver. O mesmo propósito que Jesus viveu e exerceu nessa terra, agora é o nosso propósito, porque Deus, Ele nos ama. Então nós precisamos entender quem é o nosso Deus. Nosso Deus é o nosso Pai, e como Pai, Ele deseja se relacionar conosco. É o nosso Criador e se deseja relacionar conosco. Ele é o nosso Salvador, Ele deseja nos salvar do pecado e da morte. Ele é o nosso Mestre, Ele deseja nos ensinar como viver os propósitos de Deus. Ele é o nosso Senhor, deseja nos ter por completo. Mas aqui vai, Ele é o nosso Rei, e por isso Ele nos dá autoridade e relevância para participarmos da sua história. Imagina você, eu e você. Quem somos nós, como diz aquele ditado na fila do pão? Nós não somos ninguém, mas o nosso rei, ele olha para nós e ele diz: eu quero que você esteja comigo, e eu quero que você faça parte da minha missão, do meu reino. Eu quero que você agora seja relevante, participante da minha história. A história de Deus, ela é escrita através da vida dos servos de Deus nessa terra. Ou seja, nós somos os responsáveis por executar a história de Deus. Ele nos dá essa importância e essa relevância, e isso tem que trazer alegria aos nossos corações. O movimento é dele. Ele sempre deseja nos ajudar. Ele sempre deseja ter então esse encontro, nos proteger, realizar os seus propósitos nas nossas vidas. Depende dele, vem dele esse primeiro passo. Então esse é o nosso Deus. Como que é quando Deus ele nos toca? Quando Deus nos toca, nós devemos entender que antes Ele já se movimentou em nossa direção, porque Ele deseja se relacionar conosco. Ele deseja nos dar relevância, importância, propósito nessa vida, em nome de Jesus. Segunda coisa, então, o toque de Deus, ele é um toque transformador. O toque transformador de Deus. Não existe a menor possibilidade de você ter um encontro com Deus e ser tocado por Ele e sair da mesma maneira. Entenda isso. Se você teve um encontro com Deus e Ele te tocou, a sua vida ela é transformada. Você não consegue sair da mesma maneira. Inclusive quando você também se aproxima de Deus, que Ele te dá essa liberdade e você o toca, a sua vida também é transformada. O movimento vem de ambos os lados. Quando Deus te toca ou quando você toca a Deus, a sua vida é transformada.
E é isso que Deus ele deseja para cada um de nós. Nós precisamos, eu quero lembrar com vocês aqui, algumas pessoas que foram tocadas por Deus e a vida delas foram totalmente transformada. Lembra de Jacó? Jacó, ele teve o toque de Deus em sua coxa. Em uma noite, em uma madrugada, o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Senhor Jesus, em uma pré-encarnação, ele se apresentou ali, e Jacó queria ser abençoado, e ele orava e ele não permitia que Deus saísse da sua presença, até que Deus tocou nele. Ele foi transformado fisicamente, porque a partir daquele momento, ele começou a puxar a perna, ele começou a mancar. O nervo da sua perna foi tocado por Deus, mas o toque de Deus abençoou a vida de Jacó. O toque de Deus ali fez uma transformação na vida de Jacó, e ele disse: agora você não é mais Jacó, você é Israel. Ele foi transformado a partir do toque de Deus. Adão, ele foi tocado por Deus. Adão, aquela pessoa tão sozinha, que gostaria de uma companhia, e ele observava ali os animais todos em companhia. Ele falou: só eu que não tenho. E Deus falou: vou resolver o seu problema, eu vou te tocar, e quando eu te tocar, a sua vida será transformada, e eu não quero reclamação. Não, ele não falou isso não. E Adão foi tocado, e a vida dele foi transformada a partir do toque. Adão, o nome Adão representa pai das nações, pai da humanidade. Só que como ele poderia ser pai da humanidade sem Eva, que representa a mãe da humanidade? Então, a partir do toque de Deus na vida de Adão, ele sim tomou aquele propósito para ele, e agora ele poderia ser o pai da humanidade, gerar filhos e fazer com que o propósito de Deus, que a terra fosse cheia, ele pudesse povoar a terra, se cumprisse. Então isso tudo aconteceu através do toque de Deus na costela de Adão. Deus tocou também ali Isaías nos seus lábios. Um anjo saiu, mas representando ali o próprio Deus, e tocou os lábios de Isaías. E Isaías a princípio teve temor pela santidade de Deus, mas o que Deus estava fazendo ali era chamando Isaías para o ministério muito mais comprometido com Deus. E a partir desse momento ele foi totalmente santificado, e os lábios dele foi transformado para que ele pudesse proclamar ali a vontade de Deus. Daniel, no momento de jejum, lá em Daniel 10, ele está jejuando, e o que acontece é que depois de período grande de jejum, ele é tocado. E a palavra de Deus diz que Deus, quando toca os lábios, ele começa a falar, e ele está fraco ali, e diz que depois que ele é tocado novamente, ele recebe força do próprio Deus. Então o toque ali também trouxe força, e encheu os lábios de Daniel de palavra. Nós vemos Jeremias sendo tocado aqui também agora, e Deus falando: eu estou te tocando, e você agora tem autoridade, você vai falar o que eu te mandar falar, e você tem autoridade sobre reinos e nações. Esse é o toque de Deus. O toque de Deus, ele é transformador. Todo o encontro que nós temos com Deus, se você for tocado por Deus, você será transformado. Por isso esse deve ser o nosso desejo todos os dias. Senhor, eu estou despertando hoje, mas eu quero que esse dia tenha um propósito. Toca na minha vida, transforma a minha vida no dia de hoje, para que eu possa realmente fazer e manifestar a sua vontade, ó Deus. E quando é o contrário, também traz resultados. Quando você toca a Deus, você também tem resultados. E aí eu poderia dizer a respeito da mulher do fluxo sanguíneo, que tocou Jesus e foi curada, ou Tomé, que foi totalmente transformado, porque ele era um homem com a sua fé que estava ali fraquejando. E muitas vezes nós julgamos Tomé, e falamos: Tomé é homem de pouca fé,
Tomé, você é o incrédulo. E nós usamos o nome desse homem de Deus até de maneira assim pejorativa, né? Mas sabe o que acontece? Ele teve um encontro com Deus. Jesus apareceu para ele ressurreto, mostrou as feridas e falou: toca. E a questão é que depois que ele tocou, a vida dele foi transformada e ele se tornou um homem de grande fé. E ele se tornou um grande proclamador do reino de Deus. Então é até um pouco falho quando nós falamos de uma pessoa: você não tem fé, parece Tomé. Tomé era um homem de fé, porque ele foi tocado, ele tocou Deus, ele tocou Jesus, e quando ele tocou Jesus, ele foi transformado. E nós, na mesma condição, vendo Jesus crucificado, poderíamos ter a mesma incredulidade de Tomé. Aí ele falou tanta coisa, mas morreu. Mas a questão é que Tomé se tornou um grande homem de Deus. O toque do Senhor nos dá força, o toque do Senhor nos dá propósito. Nós devemos entender isso. Vemos que Deus revestiu de força Jeremias, e ele agora tinha um propósito e uma capacitação da parte de Deus. E eu gosto muito porque Deus, ele não nos manda fazer coisas loucas. Em que sentido? Seria uma loucura Deus mandar nós fazermos algumas coisas que nós não temos capacidade de fazer. O que Deus pede para fazermos é o que Ele está nos capacitando a fazer. Pedro andou sobre as águas porque Jesus ali o capacitou. Se é você, fala que deixa eu ir com você, então vem. E ele começou a caminhar sobre as águas. Ou seja, Deus, ele pede coisas para nós que aos nossos olhos pode até parecer loucura, mas se ele pede é porque ele está nos capacitando. Ele te capacita a derrubar gigante, ele te capacita a cruzar o mar vermelho, ele te capacita a derrubar muralhas, mas tudo que ele te pede, ele vai te capacitando. Ou seja, ele te dá a missão, mas ele não se esquece da unção. Veja bem, Deus, ele quando te pede alguma coisa aí de pregar o evangelho, ele só está dizendo isso porque antes ele disse que toda autoridade estava sobre ele, e ele está compartilhando dessa autoridade, dessa unção conosco, e por isso que ele diz: agora você pode ir, você pode pregar, você pode fazer a obra, porque Deus, ele não é negligente, ele não nos mandaria fazer algo que nós não estivéssemos capacitados a fazer. O que ele nos manda fazer, ele nos dá unção para que nós possamos realizar aquilo. Jeremias, eu estou te colocando como um profeta no meio dessa nação, mas eu estou te capacitando a isso. Eu estou te colocando como profeta, mas eu vou te proteger. Eu estou te colocando como profeta, mas fica tranquilo, eu vou estar com você. Você não precisa falar nada mais, nada menos do que aquilo que eu colocar nos seus lábios para que você fale. Então nós precisamos entender isso. Deus, ele nos dá um propósito, ele nos dá uma missão, mas ele também derrama da sua unção sobre as nossas vidas, para que nós possamos realizar esse propósito. Terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que quando Deus nos toca, recebemos poder para desfazer as obras do inimigo e cumprir a missão de Deus. Eu gosto das coisas como Deus é um Deus lógico. Apesar dele ser um Deus sobrenatural, e muitas coisas nós não conseguimos entender de maneira racional, mas é porque a nossa racionalidade é uma racionalidade humana, mas Deus, ele é um Deus lógico, ele é um Deus de ordem. Nós vemos quando ele criou o mundo, ele não cria os animais antes de criar o firmamento, senão os animais iam nadar, ter que ficar nadando até o resto da criação. Deus, ele é um Deus de ordem, de cronologia, de lógica. E eu gosto muito como começa esse texto, porque ele diz assim: olha, eu vou dar para você, hoje te dou autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. Isso parece uma palavra forte, e só depois ele diz assim: para edificar e plantar. Mas como você edifica alguma coisa em um terreno que está desorganizado? Como você edifica algo em cima da construção do seu inimigo?
O que Deus ele faz primeiro conosco, Ele nos dá autoridade. Ele fala: hoje eu te dou autoridade para você arrancar. E o que Ele está dizendo são as obras do maligno. A princípio nos parece uma palavra dura, mas Deus ele está pedindo para destruir, sim. Ele quer que as obras do maligno sejam destruídas, arrancadas, arruinadas, completamente despedaçadas. E essa autoridade estava sobre Jeremias e está sobre as nossas vidas também. E Deus ele fala: antes de você edificar algo, você precisa organizar. Antes de você fazer de uma pessoa um discípulo de Cristo, você precisa ajudá-la para que ela seja liberta. Não tem como ela ser discípulo de Jesus se ela não for liberta, se tiver coisas dentro dela que precisam ser arrancadas. Então Deus ele está nos dando essa autoridade para destruir as obras do inimigo. Ele está nos dando autoridade para arruinar as obras do inimigo, para que depois que a casa esteja limpa, aí sim o Espírito Santo possa habitar. Para que depois que o terreno esteja limpo, nós possamos edificar naquele lugar a vontade de Deus. Você não consegue plantar nada em um terreno que não esteja preparado. Para que você possa plantar alguma coisa, você precisa preparar o terreno. Eu tenho más experiências, não quero nem falar sobre isso hoje, mas com plantação, porque eu já fiz de tudo, mexi, adubei e não nascia. Mas agora eu e a Renata nós estamos plantando coentro e está nascendo, glória a Deus. Mas pensa num cara que tinha uma mão ruim para plantação. Não sou que nem a pastora, né? Que a pastora vai lá e faz as couve fica gigantesca. Eu não, esse não era o meu dom. Mas o que acontece é que antes de você plantar, você precisa preparar o terreno. Se tem pedra e você precisa lá, o pessoal vai passando o arado, né? Você movimenta a terra, deixa a terra mais fofinha, você coloca o adubo, para que depois você possa semear a palavra de Deus. Por isso que muitas vezes o que nós estamos fazendo é dando pérola aos porcos, porque a pessoa ela não está preparada, porque as obras do inimigo ainda não foram arrancadas. E nós não vamos arrancar essa obra, digamos assim, indo lá e forçando a pessoa. Para que você possa arrancar essa obra, antes você vai estar orando. Você vai preparar esse terreno em oração. E aí a própria pessoa ela vai vir até você e vai te perguntar coisas. E a semente do evangelho vai ser lançada ali naquele terreno. A parábola do semeador. Às vezes nós nos focamos tanto no terreno, mas muitas vezes nós somos que nem esse semeador. A parábola devia ter o nome de parábola do semeador negligente. Sabe por quê? Porque se ele está vendo que é um terreno pedregoso, para que ele vai perder semente? Se ele está vendo que é um terreno onde tem muitas aves, para que ele vai perder semente? Se tem muitos espinhos, para que ele vai perder a semente ali? Ele está sendo negligente. Ele gasta, na realidade, 3/4 de semente na onde não deveria ter gastado. E assim somos nós muitas vezes. Mas o que nós devemos fazer antes é preparar com oração. Não com violência, não chegando, você está errado. Você prepara com oração o terreno. E aí a pessoa ela vai está aberta para receber então a semente do evangelho. Deus deseja então que nós venhamos a destruir as obras de Satanás. E essa primeira parte diz, eu lembro de Mateus 11:12, que diz que o reino de Deus é conquistado à força. Na onde há oposição do inimigo, nós precisamos conquistar esse terreno, esse lugar à força. Porém tem a segunda parte, que Jeremias também ele recebeu essa tarefa, essa missão, e essa missão ela é nossa também. Nós temos o poder de edificar e plantar o reino de Deus, porque ele diz, destrói, e depois ele diz, edifique e plante. Eu gosto muito, ele arranque. Se tem erva daninha, arranca antes de plantar. Despedaça as ervas daninhas.
E aí se você tem que construir e edificar algo, primeiro arruine aquilo que está ali, destrua o que está construído antes de construir. Quer edificar, quer plantar, essa é a nossa missão. E nós temos a unção e a capacitação de Deus para fazermos isso. Inclusive em terrenos que aparentemente seriam impossíveis. Nós temos autoridade para fazer a vontade de Deus. Devemos primeiramente exterminar a obra do inimigo na cidade de Londrina. Depois começar a construir tudo aquilo que Ele deseja para essa cidade. Deus deseja grandes coisas para essa cidade. E nós fazemos parte dessa missão. Então que nós possamos em oração repreender a obra do inimigo. E entender que nós estamos protegidos, que somos uma cidade que os nossos muros são de ferros e de bronze. Porque muitas vezes eu vejo cristãos com temor e com medo de orar, porque o inimigo pode se levantar. Mas ele vai se levantar, eu não quero te enganar. Olha o que diz lá, ele vai se levantar. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão. Quando você se levanta contra as obras malignas na cidade de Londrina, você tem certeza que isso vai incomodar o inferno. O inimigo não vai ficar satisfeito com isso, mas a vitória está garantida e você está protegido. Você é uma cidade protegida com muros de ferro e bronze. E depois que o terreno estiver pronto, nós precisamos edificar a cidade que Deus tem sonhado. Existe uma Londrina que Deus já sonhou, planejou no céu. E nós somos os seus construtores. Que nós possamos edificar essa cidade, né? Essa cidade do coração de Deus, aqui em Londrina, em nome de Jesus. Quando Deus ele nos toca, então, esse toque é poderoso e ele é inesquecível. Quando Deus nos toca, Ele nos transforma e nos desafia a sair do lugar onde estamos, parar de fazer aquilo que estávamos fazendo, fazermos coisas novas, fazermos coisas para Deus, edificarmos o reino de Deus. Ele nos desafia. A questão é que todos nós já fomos tocados para realizar uma obra, e essa obra ela tem uma urgência. Nós devemos realizar essa obra com alegria e urgência, em nome de Jesus. E assim as obras do inimigo serão totalmente destruídas. E você fará parte da história de Deus. É muito lindo quando nós abrimos a Bíblia e nós lemos a história de Davi, de José do Egito, de Abraão, de Israel. Não é lindo quando nós vemos a história de Noé, livramento, ou quando nós vemos Enoque, um homem tão comprometido com Deus que foi arrebatado jovem com 300 anos. O neto dele foi o Matusalém, viveu quase 1000, mas ele foi jovem porque Deus ali amava tanto e ele vivia em tanta santidade que já não havia mais diferença para ele estar na terra ou no céu. Então quando nós vemos essas histórias, nós achamos lindo. Mas a questão é que agora é o nosso momento de escrever a história. Deus ele tem nos chamado para nós sermos os Enoque, os Abraão, os José do Egito dessa geração. Ele quer escrever a história dele através das nossas vidas. E ele já está te capacitando. Ele já te capacitou, ele já te ungiu para isso. Não tenha medo. Quero convidar nesse momento Ministério de Louvor, e eu quero te convidar nesse momento a buscar a presença do Senhor. Existem toques em momentos que nós estamos em uma imersão. Vamos nos colocar de pé. Em que nós estamos em uma imersão na presença de Deus, e esse toque é um toque mais profundo. É aquele toque como quando Jacó foi tocado na coxa. Não tem mais como você esquecer até o último dia da sua vida. Mas muitas vezes nós negligenciamos outros toques.
todo culto de adoração é um momento onde o Espírito Santo nos toca. É um momento que a palavra de Deus transformadora nos toca. E eu tenho certeza que de alguma maneira, em algum nível, você foi tocado hoje pelo Espírito Santo de Deus, por conta da palavra dele que é viva e eficaz. E lembra que eu falei que o toque ele é transformador. Ou você dá uma resposta positiva a Deus, ou você se afasta. Creio que aqui estamos todos desejosos de estarmos mais próximos de Deus. Então quero te convidar em nome de Jesus, para que você possa responder positivamente o toque do Senhor nessa noite. Amém? Vamos adorar ao Senhor e que você tenha um tempo precioso. Não esqueça de que o toque de Deus nos transforma, mas o nosso toque também nos transforma. Deus ele esteve manifestando a palavra dele tocando em vocês, mas agora é a hora da nossa oração tocar o Senhor. Então que você possa orar nesse momento, sentir aí o toque do Senhor e ser transformado por esse toque em nome de Jesus.